Caçador de naufrágios. Ele pode ter encontrado algo. Seus equipamentos, a tecnologia mais recente, um drone submarino que escaneia o fundo do oceano a 5,6 quilômetros de profundidade. 17 mil pés abaixo do Pacífico, um drone submarino deriva através da escuridão sem fim. Então, no silêncio, uma forma emerge. Eles encontraram algo lá embaixo. A questão é o que eles estão procurando? Aço, colossal e incrivelmente preservada. As câmeras encontraram algo que o oceano nunca deveria devolver. O navio de guerra perdido que desapareceu sem deixar rastros. A lenda desaparecida. Quando o USS Hornet afundou sob as ondas em outubro de 1942, o mundo perdeu mais do que um navio de guerra. Perdeu um símbolo. Ela era a mais jovem das grandes aeronaves da Marinha Americana. Uma cidade flutuante de aço que ajudou a virar a maré da Guerra do Pacífico. Seus convéses já ecoaram com o som de motores e os gritos de homens lutando pela sobrevivência. Então, em um único dia, tudo desapareceu. Durante a Batalha das Ilhas Santa Cruz, bombardeiros e aviões torpedeiros japoneses atacaram com precisão implacável. Chamas atravessaram os convéses do porta-aviões, explosões deformaram seu casco e fumaça negra subiu como um véu fúnebre. As tripulações lutaram contra o incêndio até que cada ordem significava vida ou morte. Quando seus motores finalmente falharam e seus canhões silenciaram, o oceano a reivindicou. Durante décadas, a localização do Hornet se tornou uma lenda sussurrada entre marinheiros e historiadores. Alguns acreditavam que ela estava estilhaçada além do alcance. Outros achavam que havia afundado em uma fenda tão profunda que nenhum olho humano a veria novamente. Forjada na guerra. Muito antes de desaparecer, o USS Hornet foi construído para a glória. Lançado em Newport News, Virgínia, em 1940, foi o terceiro e último porta-aviões da classe Yorktown. Elegante, poderoso e rápido o suficiente para correr atrás da história. Sua estrutura de aço transportava quase 2.000 homens e uma ala aérea capaz de escurecer o céu. Ela não era simplesmente mais um navio. Era uma declaração de intenção de uma nação que se erguia das cinzas de Pearl Harbor. Apenas alguns meses depois que os Estados Unidos entraram na guerra, o Hornet recebeu uma ordem impossível. Ela transportaria bombardeiros do exército B-25 Mitchell através do Pacífico e os lançaria em direção a Tóquio. Todo especialista dizia que era impossível. O convés era curto demais, os aviões pesados demais, o risco grande demais. Ainda assim, em 18 de abril de 1942, 16 bombardeiros arrancaram do convés e atingiram o território japonês. Foi o Doolittle Raid, uma missão que causou pouco dano físico, mas mudou tudo. Pela primeira vez, as ilhas do Japão foram tocadas pela guerra e o moral americano disparou. 2 meses depois, os aviões do Hornet ajudaram a conter o avanço japonês na Batalha de Midway. Seus pilotos lutaram com uma ferocidade que reescreveu a história naval. Em apenas 16 meses de serviço, ela se tornou uma lenda. Mas lendas, como a história muitas vezes nos lembra, são forjadas no fogo e terminam da mesma forma. No esquecimento. Em outubro de 1942, o Hornet era o último porta-aviões americano ativo no Pacífico Sul. Seus navios irmãos, Enterprise e Yorktown, estavam danificados ou destruídos, e sua tripulação sabia que estavam sozinhos contra um inimigo implacável. Quando a frota japonesa lançou seu ataque perto das Ilhas Santa Cruz, o Hornet se tornou o centro da tempestade. Bombardeiros em mergulho desciam de um céu ofuscante, torpedos cortavam as ondas e explosões rasgavam seus convéses. O fogo consumia os hangares, aviões queimavam onde estavam estacionados, e marinheiros lutavam para manter o navio vivo enquanto a energia falhava e a água invadia. Horas depois, ela estava imóvel na água, silenciosa, em chamas e sem reação. Contra-torpedeiros americanos tentaram afundá-la com torpedos, mas o navio se recusava a morrer. Apenas quando destroyers japoneses se aproximaram naquela noite é que dispararam os golpes finais. O Hornet afundou sob as chamas e desapareceu no abismo. Em 16 meses de vida, ela mudou o rumo da Guerra do Pacífico. Em 16 horas de batalha, desapareceu, engolida por um mar que guardaria seu segredo por 77 anos. A busca que não deveria ser possível.
Após a guerra, o Pacífico engoliu seus segredos. Milhares de navios e aeronaves descansam em suas profundezas, mas poucos foram encontrados. O Hornet era diferente. Sua história brilhava demais para desaparecer. Historiadores traçaram sua batalha final por meio de relatos de sobreviventes e registros navais, mas os números nunca batiam. Cada documento dava uma coordenada diferente, e as correntes oceânicas haviam deslocado os destroços por décadas. Ela podia estar em qualquer lugar, em centenas de milhas quadradas do fundo do mar. Por 77 anos, o Hornet permaneceu um mito, profundo demais para mergulhadores, perdido demais para sonar, até que um homem decidiu que impossível não era uma palavra real. Esse homem era Paul Allen, cofundador da Microsoft e um explorador obcecado por histórias esquecidas. Seu navio de pesquisa, Petrel, foi construído para fazer o que nenhum navio de guerra, submarino ou mergulhador jamais conseguiu. Equipado com drones submarinos autônomos, sonar de alta frequência e braços robóticos, ele podia enxergar onde nenhum olho humano havia olhado antes. No início de 2019, a tripulação do Petrel vasculhou arquivos esquecidos, cruzando registros de 9 navios americanos que testemunharam a última batalha do Hornet. Quando os dados foram finalmente sobrepostos aos mapas oceânicos modernos, um ponto escuro se destacou, um vazio no mapa que parecia sussurrar de volta. A descoberta a 5.300 metros. Em fevereiro de 2019, o drone submarino do Petrel desceu no abismo. Por horas, os monitores no convés mostraram apenas escuridão. Uma noite infinita de partículas à deriva e ecos distantes. Então, a 5.400 metros de profundidade, um contorno tênue apareceu no sonar, longo, simétrico, incrivelmente reto. A tripulação prendeu a respiração. Aquilo não era uma formação rochosa, era aço. O Erhov se aproximou, suas luzes atravessando séculos de escuridão. E então, o fantasma do Hornet apareceu. Sua proa emergia da lama, orgulhosa e desafiadora, como se esperasse ordens. O convés de voo estava danificado, mas intacto. Seus canhões ainda apontavam para o céu, com os canos cobertos de lodo, mas congelados na posição, como se sua tripulação nunca tivesse parado de atirar. As câmeras varreram o convés e encontraram algo ainda mais estranho. Um pequeno trator rebocador, um International Harvester, perfeitamente de pé, como se o próximo lançamento fosse começar a qualquer momento. Perto dele descansava um Grumman F-4F Wildcat, com as asas dobradas com perfeição. Mesmo a 17.000 pés, ele parecia pronto para decolar. E ali, gravado discretamente no casco, o número 8. Não havia dúvidas. O Pacífico havia devolvido o Hornet. Depois de 77 anos, o navio que desapareceu em chamas retornou em silêncio. A bordo do Petrel, a sala de controle ficou em silêncio. Ninguém comemorou. Ninguém falou. Os homens e mulheres que assistiam às telas sabiam que não estavam apenas olhando para a história. Estavam olhando para um túmulo. O que os destroços revelam? O que as câmeras encontraram não foi destruição, foi memória, perfeitamente preservada. Apesar de estar esmagado sob a pressão de 5.200 metros, o casco do Hornet permaneceu surpreendentemente intacto. Sua superestrutura ainda estava de pé, levemente inclinada, mas reconhecível. O convés exibia cicatrizes inconfundíveis de ataques à bomba, com bordas retorcidas congeladas no momento do colapso. Não era um naufrágio espalhado pelo tempo, era um instante da história, selado pelo próprio mar. Historiadores navais compararam as imagens com plantas da época da guerra e relatórios de combate. Cada amassado, cada fratura coincidiam com o que as testemunhas haviam descrito em 1942. A proa havia se dobrado para dentro onde os torpedos a atingiram. A ponte havia se separado do casco, confirmando os relatos de que ela morreu aos poucos, pedaço por pedaço, enquanto o fogo e a inundação a consumiam. A essas profundezas, o oxigênio é escasso, a luz solar não existe e a decomposição biológica praticamente cessa. Essas condições preservaram o Hornet muito melhor do que qualquer um esperava. Engenheiros de águas profundas o chamaram de uma cápsula do tempo de aço. Até mesmo suas baterias antiaéreas permaneciam em posição, silenciosas mas intactas, como relíquias guardando os fantasmas lá dentro.
Para os pesquisadores, aquilo não era apenas uma descoberta, era informação. Escaneamentos em alta resolução, mapeamentos por sonar e fotogrametria 3D revelaram exatamente como o porta-aviões cedeu sob fogo. Cada viga deformada contava aos engenheiros como calor, pressão e gravidade a destruíram. O Hornet havia se tornado sua própria testemunha final, dando seu depoimento através das décadas. Vozes do passado. Nem todos os fantasmas do Hornet estão sob o mar. Alguns viveram o bastante para vê-la novamente. Quando os destroços foram confirmados, a notícia chegou a um homem de 95 anos chamado Richard Nowatzki, um ex-artilheiro que tinha apenas 18 anos quando o navio afundou. Ele se lembrava do barulho, do calor, das bombas atravessando os conveses como trovões sob seus pés. Você ouve elas fazendo plink, plink, plink enquanto passam, ele disse. E então, o navio inteiro treme. Quando os pesquisadores mostraram a ele as imagens do naufrágio, Richard ficou em silêncio. Na tela, a câmera passou por uma base de canhão, com o cano ainda apontado para o céu. Aquele era o seu posto, o mesmo lugar onde ele lutou até receber a ordem de abandonar o navio. Ele olhou por um longo tempo e finalmente sorriu. Se você descer até meu armário, brincou baixinho, tem $40 lá, pode ficar. Por trás do humor, havia algo mais profundo, o alívio de um homem que finalmente viu onde sua história terminou. Para ele, o Hornet não foi apenas encontrado. Ela estava em casa de novo. O preço da descoberta? Encontrar o Hornet foi mais do que um triunfo de engenharia. Foi um teste de reverência. 17.000 pés, o oceano não é apenas perigoso, é sagrado. A Marinha dos Estados Unidos classifica o naufrágio como um túmulo de guerra, protegido pela Lei de Embarcações Militares Submersas. Mais de 100 marinheiros afundaram com ela. Seus restos provavelmente permanecem dentro de compartimentos selados, intocados desde 1942. A equipe de Paul Allen sabia disso. Cada manobra foi deliberada. Cada impulso dos propulsores foi cuidadosamente calculado para não agitar o sedimento nem colapsar o aço frágil. Eles não retiraram artefatos nem buscaram lembranças. A missão era observar, não tocar. O próprio mergulho foi perigoso. A essas profundezas, a pressão equivale a quase 8 toneladas por polegada quadrada. Um único vazamento, uma falha elétrica, e o drone implodiria. Os atrasos na comunicação transformavam segundos em eternidades. Ainda assim, a equipe seguiu em frente, equilibrando tecnologia com respeito, pelo navio, pelos homens e pelo silêncio que ainda os protege. Legado sob as ondas. Quando as imagens do Hornet chegaram ao mundo, elas não explodiram nas manchetes. Não houve fanfarra triunfal, nem campanha publicitária, apenas admiração silenciosa. A Marinha do ZEU confirmou a descoberta e divulgou um único comunicado. O Hornet repousa em paz a 15.300 metros, perto das Ilhas Salomão. Suas coordenadas permaneceriam em segredo, conhecidas apenas por quem a encontrou. Algumas coisas merecem silêncio, não espetáculo. Para os historiadores, a descoberta reescreveu o que a arqueologia submarina pode alcançar. Para os engenheiros, provou que máquinas podem resistir onde nenhum mergulhador jamais conseguiria. E para as famílias dos que se foram, trouxe encerramento. Um local de descanso que já não existia apenas na memória. O naufrágio do Hornet é mais do que aço retorcido. É um monumento à coragem, à invenção e à perda. 77 anos após seu afundamento, sua redescoberta lembrou ao mundo que a história não está enterrada. Ela espera. Enquanto as câmeras do Petrel subiam por milhas de águas escuras, as luzes do navio desapareceram até que só restasse o Pacífico, vasto, frio e eterno. Em algum lugar lá embaixo, o Hornet ainda vigia, seus canhões voltados para o céu, mantendo seu posto nas profundezas. O Hornet dorme sob milhas de escuridão, mas sua história ressurgiu mais uma vez. Na quietude do fundo do mar, ela nos lembra que a bravura não desaparece e que, mesmo no silêncio, a história espera por alguém disposto a ouvir através do sussurro infinito da água.